Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, aqui na sua presença, Senhor. Pedimos a tua orientação, pedimos, Senhor, a tua direção, pedimos, Senhor, o toque do teu Espírito em nome de Jesus, trazendo vida a todas essas palavras que forem liberadas aqui. Nós te agradecemos, Pai, pela sua presença, por aquilo que o Senhor está fazendo nos nossos corações. Senhor, nós queremos sermos cheios do Espírito do Senhor, Pai. Assim, isso vai nos liberar para viver a vontade do Senhor, servir no Senhor e servir nos irmãos em amor, com a motivação certa. Então, Senhor, eu peço que o Senhor nos alinhe, que o Senhor circuncide o nosso coração nesse dia e que possamos aplicar essas verdades do céu e crescermos e avançarmos para a glória do Senhor em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos cubra, Senhor, com o teu sangue e no poder do teu nome. O Senhor, Pai, blinde essa conexão aqui contra toda interferência, toda ingerência do maligno sobre as mentes, toda distração, e que possamos, Senhor, prestar atenção, anotar e meditar naquilo que nós estamos ouvindo, experienciando no Senhor, em nome de Jesus. Um dia nós vamos precisar ensinar, ou nós precisamos aprender com mais profundidade para podermos aplicar as nossas vidas. Então nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo por aí? Faz frio, faz calor aí? Me diga, o que está acontecendo onde você está? Tudo bem? Vocês estão vendo e ouvindo bem aí? Estou no paraíso. Está na fazenda, minha filha? Amém. Queridos, nós estamos aqui no Instagram, estamos também no Meeting. Sejam muito bem-vindos a mais um treinamento aqui, está no rancho. Glória a Deus. Amém, amém. Que coisa boa, graças a Deus, hein? Que bênção. Amém. Esse é o lugar onde a gente comunica na prática que os boletos têm que esperar, né? A vida mais importante que... Eita, glória. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre frutos do arrependimento. Na lição passada, nós falamos sobre arrependimento como estilo de vida, onde nós trouxemos ali que o arrependimento ele é muito mais do que uma oração de micro-ondas que eu faço que resolve a minha vida. Então, se eu faço uma oração e não muda a minha rota, algo está errado. Então, a palavra arrependimento tem a ver com uma palavra metanoia, que é mudança de mente em relação ao pecado. Então, é dar meia volta e mudar de atitude. Então, arrependimento não é quando eu choro, arrependimento é quando eu mudo. Então, quando uma pessoa vem chorando, pode ser evidência de um arrependimento? Sim. Ou não. Então, muitas vezes eu vou ter que pedir para a pessoa parar de chorar, para eu poder falar com ela e ela ter uma noção clara da decisão que ela está fazendo. Entendeu? Clara, racional, espontânea, real do que ela está fazendo. Porque às vezes, amados, nós vamos entrar mais profundo dentro da aula, a pessoa, quando ela está realmente arrependida, ela vai mudar. Se ela não está arrependida, ela vai continuar. Entende? Daqui a pouquinho nós vamos entender que frutos são esses. Quais são as evidências de uma pessoa que está realmente arrependida? Vocês querem saber ou não? O Daniel quer saber. Olha lá, querendo saber. O Daniel querendo saber, vocês não?
Como é que é isso? Fala alguma coisa aí, crente. Mistura um glória a Deus com aleluia aí, pelo amor de Deus. Tô vendo até um feno aqui rolando aqui na tela, assim, ó. Cri, cri. Glória. Então, vamos lá, gente. Vocês conseguem ver minha tela. Queridos, nós estamos no Google Meeting ali, então dá para ver a tela. Se você está no Instagram, você vai só me ouvir. Então, um vai ser como se estivesse assistindo TV, o outro vai ser como se estivesse ouvindo rádio. Mas os dois vão entender. Beleza? ZYT244 modulando em 91.2. Essa é a rádio que só toca sucesso o tempo todo com você. Quero contar com a participação especial aqui e com o carinho da audiência. Pois bem, meu povo, então, nós falamos na aula anterior, nós estamos no módulo 3, uma sequência. No módulo anterior nós estávamos falando sobre o fruto do Espírito, falamos que a evidência interior, o fruto é sempre o resultado da vida interior de uma árvore. Então, se um pé de goiaba, por exemplo, não está bom, ele vai só lançar goiaba estragado. Eu tinha, quando eu era pequeno, menor do que eu sou, né? Tinha um pé de goiaba lá em casa. Esse pé de goiaba, durante um tempo, deu muito fruto bom, sabe? Mas com o passar do tempo, todo fruto que dava, ou dava bicho, ou ficava murcho. E, cara, para que serve esse pé de goiaba? Só para subir e brincar, para mais nada. Então, nós temos que entender aqui que o resultado interior da árvore vai ser sempre, a vida interior de uma árvore sempre vai ser o resultado, sempre vai ser o fruto, sempre vai gerar algo. A palavra fala que não pode ter frutos bons em uma árvore ruim. Entendeu? Então, nós vamos aprender aqui algumas coisas para saber se você realmente está arrependido ou se você aderiu a uma religião, ou se você é cristão de verdade e vai para o céu, está com Jesus. Ou você gosta dos ritos evangélicos. Você ficou calado? O que foi? Comer amarelo? O que aconteceu aí? Conta. Vamos ver se você é um religioso, se você realmente é um cristão verdadeiro, genuíno, ou se simplesmente aderiu a costumes evangelicais, evangélicos. Uhum. Vamos lá, gente. Aula 2, nós estamos falando aqui sobre frutos do arrependimento. Quais são as evidências? Quais são ah, as manifestações aí desse fruto na minha vida? Vamos entender aqui. Então, texto base, Mateus capítulo 3, verso 8. Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é isso, gente? Frutos dignos de arrependimento. Coloca aqui. O que você acredita que significa produzir, pois, frutos dignos de arrependimento?
que significa? O que significa para você aí frutos dignos de arrependimento? Pode abrir o microfone, pode escrever, fica à vontade. Preciso que você participe. Não estou no monólogo, tá? Gente, pelo amor de Deus, para de ser passivo. Tem que ter uma fé ativa e participativa. Ah, pastor, tem vergonha, tenho timidez. Timidez é orgulho. Tem que vencer esse troço aí. Ah, nem, pastor. Eu queria ser só um crente de banco, normal. Se você for um crente normal, você é morno. Ou frio, né? Cadê? Cadê, crente? O que é produzir, pois, frutos dignos de arrependimento? Para você, qual é a verdade que Deus te revela aqui nesse texto? Frutos que manifestam glória a Deus. Por exemplo, quero casos concretos aqui. O que são esses frutos, meu povo? Estão vendo minha... Hã? Aqui, então, frutos que manifestam a glória de Deus, sair do adultério, por exemplo, abandonar a mentira, boa, não pecar mais, ser nova criatura em Cristo, ser verdadeiro e fiel, boa. O que mais? Que frutos aí, gente, dignos de arrependimento? Se eu falo para minha esposa que eu amo ela e eu não demonstro isso na prática, ela vai se sentir amada ou não? Falando do amor hollywoodiano, tá, gente? Esse amor romântico do jeito que é, o povo prega aí, não presta não, viu? Amar é se doar. É. Então, perdão, ser íntegro, ter um coração humilde e puro, sim. Liberar perdão verdadeiramente, né? Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Estão conseguindo enxergar a minha tela aí ou não? Tá muito pequeno, está muito grande, está de buenas. Ok. Texto base aqui, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, de fato, tudo isso aí. Então, olha só, amados, cristianismo, vamos entender aqui o seguinte, as pessoas elas vão entender que essa questão do cristianismo, né? Ah, mas vocês são os únicos que vão para o céu, que vão herdar a salvação, tudo. Sim, sim. Porque eu vou te falar uma coisa, cristianismo não é frequentar a igreja. Eu não estou falando se você frequenta a igreja, você é salvo. Isso não garante salvação. Assim como eu colocar o carro numa garagem, ou colocar algo dentro de uma garagem, quer dizer que eu sou um carro. Se eu começar a dormir na garagem, eu vou me transformar num carro. Que maravilha. Hã? Assim, se eu passar mais tempo no McDonald's, eu vou ser um sanduíche. Tô, assim, viajando na maionese aqui, gente. Você entenda, tá?
Então, você ir para a igreja, não, você frequentar a igreja não significa que você é um cristão. Então, cristianismo, ou viver essa vida em Cristo, não é frequentar a igreja. Eu me sinto tão bem na igreja, eu me sinto tão bem, eu não me sinto tão bem assim com os irmãos, mas eu gosto de ir para a igreja. Isso me tira um pouquinho do peso da minha consciência. Não, mas bom dia, muito bem, bom dia, seja bem-vindo. Entendeu? Então, o que é de verdade que Deus quer de mim? Se for para começar um processo de transformação, frequentar a igreja vai ajudar e muito. Uma coisa é eu frequentar, outra coisa é frequentar por frequentar, ou eu, de fato, ir a mudar. Primeiro, irmãos, vamos ver. Eu começo a visitar a igreja por interesse. A maioria de nós, de verdade, irmãos, por interesse ou por necessidade. Ou eu estava sofrendo muito, estava arrebentado, vim, ou eu estava querendo buscar algo diferente. O tema é frutos de arrependimento. Estava falando sobre frutos de arrependimento. Na aula anterior, nós falamos sobre arrependimento como estilo de vida e agora sobre frutos de arrependimento. Então, eu estava falando aqui, o texto base é Mateus 13:8, onde diz: produzir, pois, frutos de arrependimento. Como saber se o meu arrependimento ali ele foi genuíno ou não? Começamos falando ali que cristianismo não é frequentar a igreja. Então, o que não é? Não é frequentar a igreja. Não é aderir a um movimento. Então, o que é? Escreve aí, transformação da natureza. Transformação da natureza. Então, exemplo aqui, gente. Eu posso aderir a uma religião e essa religião, ela domestificar os meus impulsos. Eu vou me tornar uma pessoa caridosa. Então, todas aquelas religiões que têm depois disso o sufixo ismo, você vai lá para o hinduísmo, você vai para o espiritismo, até mesmo o judaísmo, não tem base de transformação da natureza. Então, não é aderir a uma religião, não é frequentar a igreja, mas é ter a natureza transformada. Então, natureza transformada. Então, eu posso ali frequentar com os irmãos, participar, gostar do clima, gostar do ambiente, me sentir bem. Mas se eu não mudar a minha natureza, amados, você vê, Nicodemos, Jesus mandou ele nascer de novo. Era um mestre da lei. Era um homem respeitado no meio do povo. Mas precisava nascer de novo. Natureza. Transformação da natureza. Entendeu? Porque senão eu vou me apegar à caridade, vou achar que eu estou fazendo bem, e isso vai me salvar. Não, amados, quem salva é Cristo. Sem Jesus, não acessa o Pai, não acessa perdão. Entendeu? Então, essas coisas não têm poder para transformar a natureza. Somente o que? Domestifica. Ah, você tem que controlar suas emoções. Beleza. Vou lá para terapia, vou lá para coaching, vou lá para vou praticar um monte de ritos evangélicos até. Entendeu? Transformação da natureza. É isso que eu quero te falar. Entendeu?
Então, quando, por exemplo, as pessoas elas vão para o campo, por exemplo, ali da psicologia, dessas coisas, então vai ter 3 pontos lá, né? Você tem o ID ou ID, você tem o ego e tem o superego, aí o ID é essa parte mais primitiva, então se você for comparar com a natureza, é a natureza caída, é a inclinação para o pecado, é tudo isso, né? Depois você vai para o ego, que é a parte que toma a decisão, aí você vai para o superego, que é a parte que poderia ser transformada ali pela palavra, então seria algo que moderaria o ego, moderaria, entende? Então, é um conjunto de leis e princípios e valores que podem estar pautados na cultura atuante ou pode estar pautada na palavra de Deus. Enfim, isso não importa para nós, o que importa é nascer de novo. A troca da natureza não está na religião, a troca da natureza não está em cursos, treinamentos de desenvolvimento pessoal. Eu não canso de contar essa história. Certa vez tinha um homem que ele sempre pregava para o seu patrão, era um homem respeitado, acho que era um médico, uma coisa assim, um homem importante na sociedade, e o jardineiro, né, chegava lá e falava para ele assim, olha, patrão, Jesus transforma, viu? Ele que nada, rapaz, isso aí é só ter autocontrole, isso aí é domesticar, né, você precisa domar seus impulsos, suas coisas e tal. Aí, de novo, ó, Jesus transforma, você tem um plano na sua vida aí, transforma. E um dia esse patrão ficou intrigado, assim, sabe? Hoje eu pego esse cara, eu vou provar para ele que é só uma questão de autocontrole, autodomínio, de controlar a si mesmo. Em outro termo, né? Como é que é o nome desse termo aí? Enfim. Aí ele pega, convida esse jardineiro, fala assim, olha, o gato ali, ó, domestificado, tá ali um banquete, um negócio, ele tá próximo à mesa, mas não ataca nada, não mexe em nada ali. Por quê? Dou um comando para ele, ele tá tranquilo. Aí beleza. Eles pegam, até pega o queijo assim, ó, pego a carne no negócio assim, ó, passa perto dele, ele nem tchum. Aí na hora que ele fala, ó, pega agora, ele pega. Tá vendo? É só domestificar. Com a gente é a mesma coisa. Ele, patrão, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele sentiu de levar um ratinho assim, ó. Tava dentro do bolso. Deixa eu te falar uma coisa. O senhor falou, agora presta atenção. Pegou o ratinho, jogou ali em cima e o ratinho foi. Rapaz, aquele gato que tava com a compostura, tava se segurando até com a carne ali, os instintos de comer, ele não aguentou. E aí ele, aquela coisa toda, sabe? Derrubou tudo, arrebentou tudo ali. Ele falou, patrão, tá vendo? Não é domestificar. Jesus transforma a nossa natureza. Mesma coisa. Então, não é domestificar os impulsos, a vontade de pecar. É ter a natureza transformada. Mas, pastor, é muito difícil servir a Deus. Sim. Só vai ser difícil servir a Deus se a sua natureza ainda for uma natureza não transformada. A partir do momento em que eu tenho a minha natureza transformada, servir a Deus vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Eu tenho um compromisso e eu tenho algo aqui. Então, eu sacrifico partes desse compromisso, ou esse compromisso todo, para estar na presença de Deus e aprender algo novo sobre ele e ser transformado na minha natureza. Entendeu? Eu posso fazer coisas para Deus com a natureza e a motivação errada.
Eu só quero atenção. E eu não quero servir a Deus porque eu amo a Deus e a sua obra. Não, eu quero atenção, eu quero que as pessoas me elogiem. Qual a motivação? Será que Deus recebe? Não sei, amados. Sinceramente. Então, uma coisa feita com a natureza errada, com a motivação errada, a coisa certa com a motivação errada acaba se tornando a coisa errada. Vamos supor, amados, que eu sou uma pessoa que forma a opinião das pessoas. Aí amanhã eu viro a minha cabeça e falo assim, eu não vou seguir mais isso aqui, eu vou seguir essa outra coisa aqui. Se a pessoa não tem a natureza transformada, ela fala, mas se a pessoa que é o meu líder, que é a minha referência, está abrindo mão disso aqui, é porque, de fato, eu não considero isso importante. Como eu sigo ele, gosto dele, quero estar com ele, eu vou. Não, amados. Vamos supor aqui, ó. Nós temos aqui nossa irmã, ela está prestes a casar. Se amanhã ela vira para o noivo e fala assim, vamos, vamos festar? Vamos para outro canto? Se o noivo não tem a natureza transformada, ele vai aceitar o primeiro convite. Se tem a natureza transformada, o que vai acontecer? Ele, não, isso não é certo. A gente tem que colocar a cabeça no lugar. O Deus não se agrada disso. E vai começar como se diz, a, ali uma certa batalhazinha para convencer a noiva. Não, caminha por aqui. Acho que o que Deus tem para nós é esse aqui, é o melhor. Amados, é um processo. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Mas se Deus me deu a condição de amadurecer, e eu já fui trabalhado nessa condição, para mim vai ser fácil, não vai ser difícil servir a Deus e suportar algo por amor a Ele. Então temos que ter mais do que um culto, exatamente isso. Temos alegria de servir a Deus, independente de qualquer situação. Vocês estão entendendo, gente? Então Deus quer transformar a nossa natureza. Não é apenas um conjunto de comportamentos. Amém? O que mais? Vamos lá. Vamos ver. Se o meu arrependimento, vamos lá, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no Meeting, se a, a, o meu arrependimento não produz frutos, eu não me arrependi. Existem pessoas, por exemplo, que elas ficam constrangidas porque foram expostas. Não foi porque, cara, olha, eu entendi que isso aqui é errado. Eu já confessei a Deus. Eu entendi que Deus me perdoou. Agora eu estou. Olha, primeiro, eu confesso para Deus para ser salvo. E eu confesso para o homem para ser curado. Confesso a Deus para ser salvo, para, de certa forma, ser liberto daquilo, e para ser curado, ou seja, para que o processo seja completo, eu confesso para o homem. Então, muitas vezes, confessar uma tentação é melhor do que confessar um pecado. Às vezes não, sempre, né? Então, isso você está trazendo para a luz.
palavra fala que aquele que encobre os seus pecados, ele, como se diz, ele não prospera, não avança, não rompe. Então, trazer à luz, me humilhar de certa forma, porque você está expondo, você está sendo vulnerável ali. Entendeu? Se eu não trouxer para a luz, aquilo fica como uma voz de acusação, e fica na jurisdição das trevas. E eu preciso transportar essa minha demanda para a jurisdição da luz. Vocês estão aí, povo de Deus? Então não é frequentar a igreja, irmãos. Não é participar de movimentos. Não é frequentar cultos. Apenas você precisa disso, porque você precisa deixar de ser egoísta, precisa deixar de ser orgulhoso e deixar Deus trabalhar na sua vida, através da vida dos irmãos. Parar de ser egoísta e derramar aquilo que Deus já derramou na sua vida. Talvez você é um mestre, uma pessoa que tem facilidade de ensinar, está com o dom enferrujado, enterrado. Talvez você é alguém que tem uma facilidade para evangelizar, para alcançar vidas, fazer campanhas, projetos, demonstrar o poder de Deus, mas por causa de uma ferida, você foi paralisado. Deus quer tirar você desse lugar. Você precisa se arrepender. Precisa dar meia volta e precisa começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Então, se o meu arrependimento ele não produz frutos, eu não me arrependi. Eu tive remorso. Ou porque eu fui exposto, aquilo me trouxe um nível de constrangimento, como eu quero ficar bem diante das pessoas, como Saul, né? Não, eu sei que eu pequei aqui, eu sei que eu vou perder o reino, mas pelo menos me honra na frente das pessoas. Que você tá ficando louco, rapaz? Entendeu? Então, se eu me arrependi e não produzi frutos, eu não me arrependi. Então, arrependimento não é um incômodo no coração. Arrependimento não é vontade de chorar. Arrependimento é quando eu mudo. Quando eu começo a provocar evidências. E que frutos são esses, pastor? Que frutos são esses? Vamos entender quais são os frutos? Vocês estão aí? Escreve alguma coisa aí, nem que seja um foguinho assim, ó, um joinha, sei lá. Vamos ver? Primeiro, tristeza segundo Deus pelo pecado. Como é que é isso, pastor? Tristeza segundo Deus. Olha só, amados, quando nós encontramos com a cruz, diariamente, manifestaremos os frutos desses encontros. Então, nós temos que ter os frutos que manifestam um arrependimento verdadeiro, como João, aquele que batizava, o sobrenome dele não é João Batista, tá? É o que batizava. Frutos dignos de arrependimento. E quais são esses frutos? Primeiro, tristeza segundo o pecado. Qual é a base? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9 a 11. Quem pode ler aí para a gente? Rapidinho. 2 Coríntios 7, 9. Abre o microfone aí, Rapidex, e vamos interajar. Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9 a 11. Tá me ouvindo, pastor? Estou ouvindo. Alto e bom som. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento.
pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Amém, amém, amém. 7 ou 9, né? Não sei se a versão é diferente. Agora eu me alegro, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que a nossa parte nenhum dano sofresse. Porque tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento para a salvação. A palavra salvação aqui, muitas vezes, está relacionado a... Tem duas palavras. Tem uma palavra no grego ali, no original, chamada soteria, ou sotéria, e uma palavra chamada sozo. Então, uma está relacionada à libertação, ou liberdade da molestação dos inimigos, e outro está relacionado também a isso, a cura de enfermidades, a liberdade da ação do inimigo e também a salvação eterna, o que diz essa questão de resolver esse poder da morte nos separando de Deus. Então aqui, ó, a tristeza segundo o mundo produz morte, a tristeza segundo Deus produz vida porque ela me encaminha para o arrependimento. Arrependimento não é quando eu choro, arrependimento não é quando eu apenas declaro arrependimento, é quando eu mudo de rota, mudo de fase, mudo de posição e de direção. Eu estava indo para o norte, agora eu preciso ir para o sul. Estava para o sul, agora eu preciso ir para o norte. Enfim, mudança de 360. 360 ou 180? É isso aí. Legal. Porque quando o cuidado não produziu isso, mesmo em vós, que segundo Deus foste contristado, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita, em tudo deste prova que estardes inocentes nesse assunto. Foram absorvidos pela sinceridade, pela tristeza segundo Deus e não segundo o mundo, que produz morte. Beleza? A segunda coisa ali, primeiro é tristeza segundo Deus. Então, o que é a tristeza segundo Deus ali, amados? É essa expressão de eu não estou confessando porque eu fui exposto, eu estou confessando porque isso aqui é uma inclinação que eu ando tendo, isso aqui é uma coisa que eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, eu preciso de cobertura, eu preciso eu preciso de força, entendeu? Então eu sei que eu não venço sozinho, preciso de uma rede de apoio. Então, essa expressão de segundo, tristeza segundo Deus é eu entender, Deus, pequei, Deus, eu estou nessa situação, estou com essa inclinação, isso aqui está muito forte, então eu vou lá agora, ao invés de confessar porque eu fui exposto, eu vou confessar porque eu sei que é errado e que Deus não se agrada. Eu pequei contra a palavra, eu pequei contra Deus. Isso não só porque tem consequência. Amados, vou fazer uma pergunta aqui séria. Outro dia nós fizemos nós estávamos num discipulado e veio essa pergunta. Nós fizemos essa pergunta. Se pecado não tivesse consequência, mas eu soubesse que desagrada o coração de Deus, eu pecaria, sim ou não? Se pecado não tivesse consequência, se o pecado não gerasse a morte, se o pecado não trouxesse infestação demoníaca, opressão maligna, se pecado não abrisse brecha,
que tivesse influência na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida financeira e danos à minha saúde, simplesmente por entender que isso desagrada o coração de Deus, que me afasta dele, eu pecaria. Ah, de sinceridade, a maioria de nós não peca por causa da consequência, não porque amamos a Deus. Isso é uma triste realidade. Sério mesmo. É, não é, gente? Vamos ser sinceros aí. É, irmãos. Por que que a maioria de nós não se envolve com uma porção de pessoas? Por que que não fazemos certas coisas? Amados, eu não posso apenas deixar de pecar porque o pecado tem consequência. Lógico que ele tem, mano. Lógico que ele tem. Todo pecado ele vai deixar um rastro de morte onde ele opera. Romanos 6:23, o salário do pecado. Você trabalha sem receber? Hein? Ah, eu faço filantropia, pastor. Tá bom, faço só filantropia. É bom fazer filantropia, mas só filantropia você não paga suas contas. Vamos falar rasgado aqui hoje, né? Eu já trabalho pensando no pagamento. Eu já gasto antes de receber. Já faço plano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Blá, 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 blá. Ninguém trabalha sem receber. Até o pecado, mano. Que o pecado, nem relógio funciona sem pilha. Ele tem que ter uma energia motriz ali. Tem gente que só funciona com um pitbull chamado conta, boleto atrás, né? Ah, eu amo o que eu faço. Tá bom. Pode até ser, mano, mas precisa receber pelo que você faz, né? Profissionalmente. Então, Salmos 32, verso 4, verso 5, Salmo 32, verso 5, diz assim, ó, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, o segundo fruto que manifesta aí a, a questão do fruto, o segundo fruto ali é a confissão de pecado. Primeiro, eu sinto uma tristeza segundo Deus. Não é só porque eu tenho medo da consequência, não é só porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, a minha reputação, a minha imagem está em jogo, mas é porque eu de fato estou arrependido, não quero mais fluir naquilo, eu sei que haverá consequências dessa minha confissão, mas eu não estou nem aí. Eu quero ser liberto, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero expor essa carniça que está dentro do meu coração. Então, confessar o pecado é arrancar da jurisdição das trevas e trazer para a luz. Confessar as intenções do meu coração é trazer da jurisdição das trevas para a jurisdição da luz. Amém? Próximo passo, ou o próximo fruto, né? A próxima evidência de que eu realmente estou arrependido. Renúncia do pecado. Não adianta eu confessar, eu preciso renunciar. Renunciar é abrir mão. Provérbios capítulo 28, verso 13, diz que o que encobre as suas transgressões jamais, jamais, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amados, a palavra fala que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo.
Se eu não tenho misericórdia sobre o juízo continua funcionando. É uma questão de tempo. Ele saiu lá de São Paulo, ele saiu lá da China, ele saiu de algum lugar e vai querer me alcançar. Se a misericórdia não cobrir esse pecado, se a misericórdia não cobrir essa, ou não perdoar essa transgressão, o juízo está às portas. Entendeu? Haverá consequência. Não é só pela consequência, amado. Se eu já me arrependi segundo Deus, se eu já confessei o meu pecado, o próximo passo é abandonar aquele pecado. Abandonar. Ainda que aquilo me custe a minha reputação, ainda que aquilo custe a minha imagem, aquilo que custe, ainda que custe os meus desejos, ainda que aquilo seja vergonhoso, preciso. Olha o próximo passo aí, o próximo fruto. É uma escadinha, tá? É uma escadinha. Até eu chegar lá, é ódio pelo pecado. Ezequiel, capítulo 36, verso 31 a 33. Então, a renúncia, depois ódio pelo pecado. Renúncia do pecado. Então, vamos ler lá um pouquinho? Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, que não foram bons, e tereis nojo de vós, mesmo por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim o Senhor, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitantes das cidades, sejam edificados os lugares desertos. Amados, uma vez, esse meu amigo, ele hoje mora, não sei se é ali pro, em torno do Pará, ali para cima, não sei se é Amapá depois, enfim. Quando a gente estava morando aqui, a gente era adolescente, jovenzinho, e teve um momento em que ele desviou, saiu da presença de Deus ali, muitas vezes não tinha muita sabedoria, né? Até mesmo confrontei de uma maneira muito forte ali, né? Um dia, que, cara, eu tava tão inconformado porque ele me ajudou, sabe, no início ali. Aí, de repente, eu vejo ele ali fumando, ele fora da presença de Deus. Teve um dia que, lá na escola, eu dei um tapa no cigarro dele. Eu falei, cara, larga essa carniça, esse trem aí. Sabe assim, sempre fui mais calminho, mas esse dia não deu, cara. Eu sei que os meninos que viram aquele negócio lá, queriam fazer um montinho e me pegar depois da escola. Mas depois de um tempo, ele se arrependeu, voltou para Jesus, e quando ele começava a falar dos pecados que ele cometia, ele sentia vontade de vomitar. Ele falou, cara, como eu pude me distanciar de Deus? Como eu pude ir tão profundo no pecado? Como isso me quebrou, sabe? Ele reconheceu. E foi ali que começou a mudança de rota. Enfim, amados, com a gente precisa ser a mesma coisa. Quando você olha para o passado, tem que dar ânsia. Você fala, cara, aquilo não prestava. Como que eu me submeti a uma porcaria de vida daquela? Como que eu aceitei? Tudo que você aceita permanece na sua vida. O primeiro passo ali é essas tristezas segundo Deus, e ela vem com uma
carregada dessa vontade de confessar os pecados, de renunciar o pecado, de odiar o pecado, vai aumentando a repulsa pelo pecado. Amados, à medida que nós vamos nos afastando de Deus, a gente vai achando que é normal, a gente já não sente vontade de confessar, aí renunciar muito menos. Ah, eu quero pecado, eu amo pecado. Pecar é gostoso. Aí você não odeia, você começa a amar. Aí é que vira aquela coisa chamada iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado encardido, é aquele pecado compulsivo, que você já não consegue mais sair. É a mesma coisa daquela pessoa que fala assim, eu bebo socialmente. Amados, cedo ou tarde, aquilo vai pegar essa pessoa a um nível que ela não consegue mais controlar. Entendeu? Ela não consegue controlar. Exatamente. Davi sentiu isso ao pecar. Você via que Davi sempre voltava para Deus ali, para Deus, me perdoa, Deus me reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Amados, lembre-se, existem coisas na nossa vida que trarão consequências terríveis e muitas delas irreversíveis. Irmãos, eu não estou falando que filho não é bênção, tá? É bênção, amém. Mas muitas coisas teu filho pode enfrentar por causa de uma expressão pecaminosa sua. Muitas guerras ele não teria de enfrentar se você obedecesse. Todo pecado que ele não é enfrentado, toda situação que não é curada, a próxima geração ela vai passar por aquilo e vai ter que vencer ou então será vencida. Amados, é real, isso aí é real. Você vai ver a Bíblia de capa a capa isso acontecendo. Você é a continuação da vida dos seus pais. Se você não quebrar o padrão daquilo que acometeu a vida dos seus avós, dos seus pais, dos seus netos, isso quer alcançar você e seus filhos. Então, por isso, amados, arrependimento, ele vai fazer com que um juízo que estava em rota, que estava como um míssil teleguiado para alcançar e arrebentar com você e sua família, ele seja agora neutralizado e destruído. Então, por isso, o arrependimento como estilo de vida e não só uma questão, porque se eu me arrependo no momento e eu deixo de andar naquele nível de obediência, pode ser que a situação se torne 7 vezes pior. Está escrito. Levítico 26 vai falar sobre isso. E naquela parte onde Jesus também fala que um espírito maligno sai da pessoa, anda por lugares áridos, depois ele fala, voltarei para minha casa de onde eu saí. E vem e traz outros 7 espíritos piores. Então, o paralelo ali é com Levítico 26, onde ele vai falar, olha, se você não arrepender, eu enviarei os inimigos contra você e vai ficar 7 vezes pior. Se ainda assim não arrepender, eu sei que o final, amados, é fome, nudez, falta de tudo, até que seja destruído. É vontade de Deus? Não. Deus tentou resgatar de todas as formas. Mas aí, como eu não quero me arrepender, como eu não quero me posicionar, como eu não produzo frutos de arrependimento, o que acontece? O juízo é iminente. Não é porque Deus quer. Ninguém pode falar que Deus é injusto, que ele não deu chance. Amados, quando alguém é destruído, Deus já deu muitas chances. Muitas e muitas chances. Essa pessoa não percebeu. A pessoa não se ateve ali, né? Brincou. E para concluir, já caminhando aqui para o final, primeiro, tristeza segundo Deus pelo pecado. Segundo, confissão do pecado.
Deus, o que eu fiz o que era mal. Você pode pegar lá, Daniel, regra dos 9, anota aí, regra dos 9. Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9. Você vai ver assim que esses homens de Deus, eles se arrependeram ali por ele e pelo povo. Eu, os meus familiares, meus antepassados, é que pecamos contra o Senhor. Em Gálatas capítulo 5, verso 19, tem uma lista extensa ali de pecados também. Muito importante você trazer isso à luz. A renúncia do pecado e ver quais são essas áreas que ainda te pegam ou ainda te assediam de uma forma muito forte. E ter ódio, ter repulsa. Cara, esse aqui não, esse aqui está me afastando de Deus. Eu só vou florescer onde Deus está. Lembre-se, amados, a terra produziu árvores, a água produziu os peixes, Deus produziu o homem. Se eu tiro a árvore da terra, ela morre. Se eu tiro o peixe da água, ele morre. Se eu tiro o homem de Deus, ele morre. Ponto. Então, restituição quando possível. Como assim, pastor? Vamos lá, Levítico capítulo 6, do 1 ao 7. Diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar, cometer uma ofensa contra o Senhor, e negar o seu próximo, o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, e tendo achado perdido, o negar com falso juramento, e fizer alguma outra coisa de todas as que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado ou ficado culpada, restituirá o que roubou, ou extorquiu, ou o depósito lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, o restituirá por inteiro, ainda que isso acrescenta a quinta parte, ou seja, 20%. 20% a mais quando roubou. E aquele a quem pertence dará no dia da sua oferta pela culpa. Por sua oferta de culpa trará o rebanho, o Senhor, um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação para a oferta pela culpa. E trá-lo-ei o sacerdote fará expiação diante do Senhor, e será perdoada qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Então, vai lá, Lucas capítulo 19, 8 diz assim, ó, entre mentes, Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje a salvação chegou nessa casa, pois também esse é filho de Abraão. Aí tem Lucas capítulo 16, do verso 1 ao 10, e disse Jesus também aos discípulos, havia um homem, um administrador que foi denunciado, estava a defraudar os bens. Então, mandando chamar, disse, que é isso que eu ouço a respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. E disse ao administrador, consigo mesmo, disse o administrador, consigo mesmo, farei, pois, o meu senhor que me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também mendigar tenho vergonha. Eu sei que farei, quando for demitido da administração, que recebam as suas casas, e tendo chamado cada um dos seus devedores ao senhor, do seu senhor, disse, primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu, 100 cabos de azeite. Então toma essa tua conta, senta-te depressa e escreve 50, pois perguntou outro. Então, toma a tua conta, pega o que deve, 100 cores de trigo, toma a sua conta, 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, que se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas que vos faltarem, esses amigos, vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Sem a manifestação desses frutos, não há arrependimento genuíno, de acordo com a palavra de Deus.
Deus. Então fica aqui algumas lições práticas para a gente. Pergunta: você tem esses frutos na sua vida? Quais são os frutos? Tristeza segundo Deus, confissão, renúncia do pecado, repulsa ou ódio pelo pecado, tem restituído, caso seja possível. Então esses são os frutos. Segunda pergunta: quais desses você ainda não possui? Qual desses ainda está faltando na sua vida? Tira um print aí, se você achar que é importante. E que sentimento esses frutos têm gerado em você? Amém? Assim nós terminamos esta lição. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu quero fazer uma pergunta: você tem dúvidas? Dúvidas, sugestões, reclamações? É agora. É agora. Alguma observação? Eu amo meu trabalho. Já viram uma tendência que só falta rosnar. Exatamente. Alguém tem dúvidas aí? Quer compartilhar algum testemunho? Algo que Deus falou ao seu coração aí, que deu uma mexida, uma estremecida, um coisamento, um negociamento? Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu quero orar por você e quero fazer depois um convite, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui acompanhando essa aula agora, outros que vão acompanhar depois, que todos sejam edificados pelo Senhor, Pai, pelo louvor da tua glória, em nome de Jesus. Que essa palavra fique no coração e que eles encontrem verdadeiramente esses caminhos de arrependimento e esses frutos possam ser aplicados de uma forma muito profunda, Pai, muito ativa, muito penetrante, Pai, nos seus corações, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que temos que produzir frutos dignos de arrependimento. E aí ficava a dúvida: que frutos eram esses? São esses, Pai. As evidências são essas. Nós queremos nos arrepender, Pai, de toda a influência que esses pecados trouxeram, Pai. Toda situação que fez com que tivéssemos a tristeza segundo o mundo e áreas da nossa vida foram amortecidas, ou fizemos deixamos de confessar o nosso pecado, ele ficou encoberto e debaixo da jurisdição das trevas. E também, Pai, sobre a renúncia do pecado que precisa ser feito. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Então nós queremos, Pai, de fato, tomar uma postura diante dessa situação e não aceitarmos mais isso na nossa vida. Jesus, nós entendemos que esse ano nós precisamos levar a nossa vida com Deus mais a sério. Nós precisamos, Pai, nos entregar nesse caminho e, Pai, andarmos produzindo esse fruto, produzindo essa expressão, Pai, prática de fé em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que não é frequentadores de igreja que nós temos que nos tornar, mas cristãos genuínos e verdadeiros diante do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a ter ódio, repulsa pelo pecado,
a não sermos mornos, a não sermos passivos na nossa fé, mas sermos, Senhor, decisivos, sermos atuantes, sermos práticos, sermos resolutos na nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Senhor, todas as coisas que nós precisamos restituir, tempo, atenção, dinheiro, recursos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude de uma forma poderosa em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, eu quero fazer um convite aqui para os irmãos. Muito em breve, eu acredito que no máximo semana que vem, eu vou estar lançando uma escola de fundamentos. Todos os irmãos que querem estudar conosco, eu vou estar lançando algumas coisas ali dentro. Eu criei uma plataforma, né? Onde eu vou colocar lá vários materiais resumidos, né? PDFs, aulas, algumas aulas que a gente disponibiliza, né? Assim, de uma forma mais resumida, formato de escola mesmo, com formações, com um dos projetos ali que eu vou lançar são trilhas, o mínimo que você precisa saber sobre alguns temas. Então, sobre alguns fundamentos da fé, sobre o batismo, sobre libertação, sobre cura, sobre ministérios, sobre algumas questões práticas mesmo, de vida, família, tudo que pode ser aplicado assim, né? Ainda estou formatando isso, né? Eu tenho uma direção básica a respeito disso, vamos dizer assim. Eu entendo que à medida que a gente vai caminhando, então vai ter algumas coisas sobre identidade, sobre propósito, amém? E aí, semana que vem eu vou ver se eu consigo lançar. E aí eu vou colocar lá um plano mensal, aqueles que querem, como se fosse uma Netflix, né? Então, quando você quiser e puder precisar, você acessa lá e pega aquele conteúdo e aplica. E também vai ter o mensal e também vai ter o semanal. Não, passou para mim, eu quero por semana. Semana para mim, como eu recebo por semana. E vai ser bem baratinho, gente. Vai ser coisa mais para edificar, porque esse ano nós vamos precisar muito nos mover no reino. Então, nós vamos precisar levantar recursos para poder fazer as viagens, poder nos alimentar durante esse percurso. E, de fato, para nós edificar o corpo e colocar ali ferramentas. Tem coisa que a gente não pode falar aqui abertamente, mas que dentro de uma plataforma fechada, também, a gente consegue falar de uma forma mais profunda ali, né? Claro aí, gente? Tranquilos? Amém? Então, aqueles que são, aqueles que desejam, depois, quando eu for subir esses vídeos para o YouTube, vai estar no link da descrição, você vai poder clicar lá e vai poder fazer. Ele ainda está só com os módulos, à medida que a gente for caminhando, a gente vai semanalmente alimentando esses módulos, então já vai ter algumas coisas lá, e o que eu conseguir alimentando, você vai poder tendo acesso aí. Filhos na fé, de alguma forma eles já nos apoiam, já nos ajudam, então depois eu vou lançar lá o cupomzinho, tá bom? Sim, eu vou colocar no grupo. Eu vou só formatar direitinho ali, colocar as estruturas certinho, para não ficar, para ser mais claro ali. Aí eu começo a divulgar, tá bom? Obrigado, gente. Deus abençoe poderosamente e impulsione demais a vida de vocês. Deus abençoe. Amém, amém, amém.